Hoje a gente tem uma dupla missão. A primeira relacionada ao projeto, que é instalar o chicote elétrico e finalmente trazer o Jeep de volta à vida. A segunda é detalhar e documentar tudo que a gente vai fazer para desmistificar de uma vez por todas a questão da parte elétrica do, vamos dizer, de um carro antigo, de um carro velho, de um carro clássico, como você preferir chamar. É bem diferente você pegar um carro moderno hoje, que tem muita eletrônica embarcada. Ali o chicote é muito mais complexo do que o que a gente tem aqui. Aqui, da mesma forma que num Fusca, do que num Corcel, do que num Fiat 147 e assim por diante, a gente tem um chicote essencial, um chicote base. E isso faz com que a gente seja capaz de não só de entender o circuito, mas de fazer a instalação elétrica e funcional no carro, seja Jeep, Fusca e assim por diante. Tudo que a gente vai mostrar aqui pode ser aplicado para outros carros, desde que você tenha um chicote de qualidade. Tá? Então, antes da gente partir para o chicote propriamente dito, para a parte material do chicote, a gente vai ter que se familiarizar, deixar de olhar ele como um rostinho bonito, um carro pintado pela Bianca e tudo mais. A gente vai ter que enxergar ele do ponto de vista elétrico. A gente vai entrar para a especialidade da eletricidade em automóveis hoje. Então a gente vai dar um 360 graus no carro e mostrar os pontos que são importantes e as referências que eu vou dar quando a gente estiver apresentando o chicote. Primeiro item da parte elétrica, a bateria. Ela vai vir fixada aqui, vai existir um polo positivo e um polo negativo que vai aterrado diretamente na carroceria. Aproveitando que a gente está nessa região do motor, esse é o regulador de tensão do alternador. O alternador ele está aqui. A gente tem um chicote de 3 fios que vem do alternador para o regulador. Esse chicote provavelmente vai ser substituído também pelo novo chicote que a gente vai instalar. Mas ainda desse lado aqui a gente tem um motor. No motor a gente vai chamar de parte elétrica do motor distribuidor, sistema de ignição. Apesar da bobina ser fixada aqui, a gente vai considerar que ela é parte integrante do motor. Desse lado a gente tem o sensor de temperatura, do lado de lá a gente tem o sensor de pressão do óleo. Aqui embaixo fica o motor de arranque. A gente vai ter duas ligações principais, uma direto da bateria que vai vir nesse polo maior e outra do comutador de ignição no painel do Jeep que vai vir ligado aqui. Atrás desse magnífico copinho a gente tem as 3 ligações do farol, que é o terra, farol baixo e farol alto, tudo num chicote só. E aqui embaixo a gente tem lanterna, pisca, já num conector que eu preparei num pisca novinho que a gente pegou lá no Joseval. E um detalhe, sempre que eu falar um aterramento que a gente fez para o chicote, vocês têm que imaginar alguma coisa igual essas orelhinhas que eu parafusei aqui junto do pisca dianteiro. E por quê? O chicote que a gente vai usar, ele pode ser usado tanto num carro de lata, igual esse daqui, que depende da carroceria para ter um perfeito aterramento, como para uma carroceria de fibra. Ou seja, o chicote ele já tem previsto todos os aterramentos necessários para todos os componentes críticos. Então isso vai facilitar muito a nossa instalação. Essa é uma parte importante do vídeo, tá? Porque eu vou dar toda vamos dizer, a geografia da carroceria do Jeep e a denominação que a gente vai usar no momento de apresentar o chicote. Aqui a parede de fogo, toda essa chapa vertical que divide a parte do motor da parte da cabine é a parede de fogo. Então a gente vai chamar essa parte aqui a parte de fora da parede de fogo, tá? E a parte de dentro da cabine é a parte de dentro da parede de fogo. Aqui a gente tem um furo de passagem do chicote, tá? Aqui vai presa a caixa de fusíveis. Do lado de lá, logo em cima da bobina, a gente tem outra passagem do chicote. O que eu vou chamar de painel no momento de instalar o chicote, não somente os instrumentos, o velocímetro, o marcador de temperatura, marcador de combustível, como todos os interruptores, o comutador de ignição, o interruptor de luzes, o interruptor do limpador de para-brisa e assim por diante. Aqui na traseira do Jeep a gente vai ter as 2 lanternas traseiras, tá? Não tem muito segredo, toda a parte elétrica já foi preparada delas, tanto na questão dos conectores como na questão do aterramento. Depois de apresentado o Jeep
a parte elétrica do Jeep fisicamente, fica mais fácil da gente entender esse desenho. Então aqui eu tenho os faróis dianteiros, aqui eu tenho as lanternas e piscas, aqui eu tenho a caixa de fusíveis, aqui eu tenho o motor, é como se a gente estivesse olhando o Jeep por cima. Aqui eu tenho um alternador, regulador de voltagem, bateria, faltou o motor de arranque aqui no cantinho, mas é só um fio, ele está praticamente junto com a bateria. Painel, como eu já comentei, são todas as ligações que vão embaixo do painel, tanque de combustível, e ali embaixo a gente tem as luzes traseiras. Bom, agora que vocês já foram apresentados para onde o chicote vai ser instalado, fica menos assustadora a visão do chicote. Tá? A nossa opção foi por um Shinvelsk. Tá? Na verdade, a Bianca exigiu esse chicote porque a gente teve uma excelente experiência no momento de instalar na Kombi. E ele tem uma característica que o difere das outras soluções que a gente encontra no mercado. Ele é uma peça única. A gente não vai ter que emendar uma parte na outra, a gente não vai ter que fazer conectores, os conectores já vêm todos prontos, identificados, então não vai dar trabalho nenhum instalar. Eu acho que aquele ditado, o barato sai caro, ele pode ser materializado nesse chicote. Num primeiro momento, no momento da compra, ele não é a versão mais econômica, mas se você considerar o projeto finalizado, ele acaba sendo a opção mais em conta de todas. E o motivo é simples. Primeiro, você consegue instalar na sua casa. Segundo, você não vai ter que fazer praticamente nenhum retrabalho no chicote, nenhuma emenda de fios, nenhuma instalação de conectores, porque já vem tudo montado aqui. Então o investimento que você faz no chicote praticamente é o único investimento que você vai precisar fazer. Você não vai ter que comprar uma caixa de fusíveis à parte, você não vai ter que comprar uma chave de seta separada, você não vai ter que comprar conectores de farol separados e muito menos pagar para um eletricista fazer a ligação de tudo que você comprou. Qualquer chicote, quando você compra, ele vem na caixa, ele é a coisa mais linda do mundo. E muitas vezes você, por falta de conhecimento, acaba dando o serviço para um eletricista que acaba emendando com fita isolante, acaba não usando solda, acaba fazendo todo tipo de alteração no chicote, e você passa a ter não um chicote impecável igual esse que a gente tem. Você passa a ter um chicote todo remendado e no final das contas você acabou pagando mais caro pela matéria-prima, o chicote que você comprou e todo o serviço que você fez, você acaba pagando mais caro do que nesse chicote da Shinvelsk, por isso que a gente optou por ele. Bom, agora eu espalhei o chicote mais ou menos na posição que a gente vai ver ele de cima quando a gente olhar para o Jeep, só dando atenção para o chicote. Então os faróis estão aí na frente, vindo para cá a gente imagina o motor aqui, caixa de fusíveis aqui presa na parte externa da parede de fogo, tá? Esses fios aqui vão para a bateria, sistema de ignição e sistema de carga, ou seja, regulador, alternador, bobina e assim por diante, tá? E ligando os dois, eu tenho um chicote que ele deve, se tudo correr bem, passar por dentro da parede de fogo, tá? Ou seja, isso aqui vai correr por baixo do painel, todo esse conjunto vai sair pela passagem do chicote do lado direito do carro, todo esse conjunto aqui ele vai sair por aquele outro furo do lado esquerdo do carro, do lado do motorista. Esse conjunto todo vai ficar embaixo do painel, porque aqui a gente tem chave de seta, todos os fios dos instrumentos. E esse fiozinho mais fino aqui, essa parte do chicote mais fina, ela vai ter que passar de dentro do Jeep, da parede de fogo interna para externa, e ele vai correr por baixo do Jeep até chegar no tanque de combustível por aqui e aqui nas sinaleiras traseiras. Bom, o que eu vou ter que fazer agora? Pedir para a Bianca tirar uma bela foto da minha caixa de fusíveis, afinal tudo isso daqui vai ter que passar por um furo que existe na parede de fogo, tá? E a gente vai jogar o chicote todo dentro do Jeep e fazer a passagem dos fios por aqueles dois furos que existem na parede de fogo, da parte interna do Jeep para a parte externa. Bom, então como vamos dizer, a parte de baixo do painel é a parte fisicamente com maior diâmetro, que é essa daqui,
a gente vai começar daqui e passar para o lado de fora. Então a melhor estratégia, eu acredito que é pegar o chicote mais longo, ou seja, o traseiro, e começar por ele, tá? E aí a gente vai puxando o chicote conforme sinaleira traseira, direita, esquerda. Aí a gente vai avançando no chicote e vai chegar ao fio da boia do tanque, que vai ficar mais ou menos aqui embaixo dessa região. E assim a gente vai avançando, olha, tudo que eu vou passar até chegar nessa parte aqui. Aí quando eu estiver bem próximo desse, eu vou passar a parte dos faróis, tá? E assim por diante. A Bianca vai ficar do lado de fora e ela vai só filmar e me ajudar a mostrar o que a gente vai passar. Bom, a Bianca me ajudou a passar, tanto do lado esquerdo, como esse daqui do lado direito. O mais trabalhoso foi realmente aquele, porque teve que desmontar a caixa de fusíveis, mas de qualquer forma o furo que existe na carroceria foi mais do que suficiente. Antes de prosseguir, eu acho que eu já posso inclusive passar por baixo do Jeep o cabo que vai lá para trás, que é esse daqui. Logo, o primeiro desvio que a gente tem é para a cebolinha do freio, que fica ali embaixo do motorista. Depois a gente tem um cabo relativamente longo, onde tem a derivação para boia do tanque, e aí vai direto lá para trás. Então aqui não tem muito segredo, eu vou deitar aqui embaixo e já passar o chicote. Bom, o chicote traseiro ele já seguiu a rota dele por aqui. Aqui pelo furo do tanque saiu o fio da boia de combustível. E aqui na traseira do Jeep a gente tem os fios para sinaleira traseira e luz da placa. Vocês perceberam que eu não peguei o esquema elétrico que veio com o chicote ainda, porque eu não precisei. Eu dei uma olhada nele, mas o chicote ele é tão bem identificado aqui que provavelmente eu só vou precisar do esquema quando a gente estiver mexendo embaixo do painel. O que eu tenho aqui saindo pelo furo da parede de fogo do lado do passageiro? Um monte de aterramentos. Tá? E essa é a vantagem desse chicote Shinvelski. Os fios marrons, eles sempre são terra, eles sempre aterram alguma coisa. Então aqui a gente tem deixa eu ver quantos, eu acho que cinco fios marrons bem grossos. Eles vão ligados direto no negativo da bateria, tá? Isso é bem fácil de ser feito. A gente vai olhar os outros e vai fazendo as ligações conforme a indicação aqui no chicote. Esse é o positivo da bateria, que na verdade ele vai vir ligado aqui no motor de arranque, e eu já deduzo isso porque aqui está escrito partida, ou seja, vai ser só colocar esse terminalzinho aqui no automático de partida e ligar esse fio. Esse pequeno chicote ele tem o positivo da bobina, que é o 15, o negativo da bobina, que provavelmente é o sinal do platinado, e o RPM. O RPM é o que? É o negativo da bobina, mas que ele opcionalmente ele pode ir para um contagiros, que não vai ser o nosso caso. Esse outro ramo do chicote, ele tem aqui luz da bateria, ignição, neutro, campo e o negativo, o terra. Ele vai ligado aqui no regulador de tensão do alternador. Tonela, mas o alternador não tem regulador de tensão, é só o dínamo que tem. Se o alternador ele é muito antigo, a parte de estabilização de tensão, ela fica externa, ela fica dessa forma aqui. Então a gente vai ter 3 fios saindo do alternador e indo pro regulador. Bom, esses aqui eles estão no chicote. Vamos ver se aqui a gente tem alguma outra coisa que possa ir pro regulador. Na verdade a gente tem aqui, ó, alternador, positivo, campo, neutro e negativo. Ou seja, até agora eu não precisei pegar o esquema elétrico do chicote. Aqui a gente tem o sensor da luz de óleo. Um detalhe, esse chicote ele serve tanto para o Jeep 4 cilindros, como para os 6 cilindros, como para o Jeep com motor de Opala. Então a gente vai inverter, no caso do BF161, a luz de óleo pelo sensor de temperatura. Tá? Então quando chegar no painel e a gente vê lá a luz de óleo, a gente vai colocar no temperatura e vice-versa. Bom, bobina já instalada, já coloquei o acabamento aqui do chicote. Depois que a gente tiver feito tudo, ele vai ficar bem posicionado dessa forma.
tá? O que restou desse chicote em particular, a gente tem aqui o sensor da luz de óleo, que, como eu comentei, ele já vai ser usado aqui na parte do sensor de temperatura. A gente vai inverter e provavelmente esse fio está muito curto, a gente vai ter que fazer uma extensão, o que não tem problema nenhum. Aqui a gente tem mais 4 fios que vão pro alternador, e aqui a gente percebe que o chicote ele não é 90% completo. Além dele vir com os conectores, ele é mais do que 100%, porque ele tem conectores para acessórios que, no nosso caso, igual a RPM, a gente não vai usar. Esse chicotezinho aqui está em bom estado e, teoricamente, ele poderia ser mantido até o regulador. Mas não. Nesse chicote Shinvelsky, ele veio completo e a gente vai poder trocar, inclusive, essa conexão. Então aqui a gente tem 4 fios, o positivo do alternador, o negativo, campo e neutro. Então é só ligar de acordo com a orientação que tem aqui atrás do alternador. Pronto, caixa de fusíveis instalada, já coloquei a guarnição ali. O fio do sensor de temperatura, como ele está invertido em relação ao BF161, a gente também vai precisar fazer uma extensão ali para baixo. Agora, esse ramo do chicote, que está aqui na minha mão, que está passando aqui por baixo, é o que vai pro farol. Tá, então primeiro ele vai vir pro farol do lado do motorista, através desses conectores. Esses aqui eles vão vir aqui para a parte da sinaleira, o pisca. E aí depois esse chicote aqui ele vai passar aqui por cima e vai ligar na cúpula do outro farol, e a mesma coisa na parte da sinaleira. Uma das poucas coisas que eu não encontrei é uma guarnição de borracha para vedar aqui essa cúpula do farol. A boa notícia é que depois basta você comprar, ela é redonda, parece uma moedinha com um furo no meio. A gente faz um corte lateral para encaixar o fio e a gente consegue montar aqui sem desmontar absolutamente nada. Então aqui está pronto, o farol 3 polos, negativo, farol alto e farol baixo. Então aqui a gente não tem nem o que pensar, não tem nem como ligar ao contrário. É só conectar o soquete aqui e pronto. Bom, aqui a frente está pronta, com exceção sensor de temperatura, sensor de pressão do óleo, e eu não coloquei os aros dos faróis ainda, porque provavelmente depois que a gente eletrificar tudo, ele vai precisar de algum tipo de ajuste. Bom, a frente do Jeep finalizada. Agora a gente vem para a parte que talvez seja a mais desafiadora. Eu espero que não, porque a gente já deixou tudo o mais pronto possível. Tá? Então aqui, primeira coisa, a gente, no chicote Shinvelsky, ele vem com a chave de seta já incorporada. Então aqui a gente tem buzina, pisca, farol alto, farol baixo e lampejador. Então eu não vou ter que me preocupar com qual fio vai para onde, porque o conector já está montado aqui. Isso daqui vai economizar muito tempo e, o mais importante, muita mão de obra caso você resolva fazer a instalação. Infelizmente nem tudo é perfeito. Essa chave de seta ela não encaixa perfeitamente no diâmetro do tubo, fica um pouco de folga. Então a gente vai ter que fazer um calço de borracha para que ela fique presa na posição. Por enquanto eu vou deixar ela solta e vou deixar ela separada de lado. Aqui nas minhas mãos está o orgulho e a alegria da Bianca. Ela desmontou, limpou, fez tudo o que ela podia, pintou o aro com o mesmo verde do Jeep, e o instrumento acho que está mais bonito do que quando foi fabricado. Aqui atrás, por outro lado, e é onde a gente já antecipou para não ter tanto trabalho, estão as ligações elétricas que eu ajudei ela a fazer. Então, olhando por trás, esses dois soquetes, eles são a lâmpada da iluminação do painel. Esse fio azul é a luz do farol alto. Essa lâmpada desse lado é a luz, deixa eu ver, do óleo. Aqui é a luz do óleo, então aqui é a luz do alternador. Qual que é a diferença dessas aqui? Tanto a luz do óleo como a luz do alternador, elas são sensores que funcionam com um sinal negativo. No caso do sensor do óleo, é o interruptor do sinal negativo, ele aterra ou não no bloco do motor. E na questão do alternador,
ele também é um sensor que aterra dentro do alternador. Então a gente precisa sempre ter um positivo pós-chave alimentando todo o circuito. Positivo pós-chave aqui para essas duas lâmpadas, ele vem por esse fio, e aqui tem um curto entre os dois marcadores. Então aqui a gente vai ligar um positivo pós-chave. Marcador de temperatura e marcador de combustível também funciona com um pulso negativo. No caso aqui a gente vai ter uma resistência que ela vai diminuindo com o aumento da temperatura, o sensor de temperatura DMTE que a gente tem ali no cabeçote. E aqui é uma boia elétrica de combustível que fica no tanque, também com a referência do Terra, que ela varia a resistência entre o Terra e o instrumento. Então, óleo, combustível, temperatura e alternador precisam de um positivo pós-chave, que vai ficar ligado aqui. Aqui serão ligados temperatura, combustível, óleo e alternador. Então, eu acho que agora ficou claro. Faltou aterramento, mas o chicote ele prevê algum tipo de aterramento, e a gente vai colocar uma linguetinha no momento que a gente parafusar isso daqui na carroceria do Jeep. Nesse ramo do chicote, provavelmente o mais crítico para qualquer ligação, existe uma etiquetinha mostrando como devem ser feitas as ligações, tá? Então tem alguma coisa, por exemplo, o acendedor de cigarro que a gente não vai ligar, sinal de RPM, seriam para um contagiros, a gente não vai ligar, mas já vem o chicote preparado caso o seu Jeep ele seja modificado com esses acessórios. Amarelo, sinal de combustível. Aqui, amarelo, vermelho, temperatura, mas eu lembro que a gente tinha falado que os fios eles estavam nas posições invertidas lá. Então, no lugar da temperatura, esse amarelo vermelho vai para a posição do óleo. Cinza e vermelho, a iluminação do painel, a gente vai ligar no nosso chicotinho duplo aqui verde. Fio azul é a luz do alternador, luz da bateria. O azul e branco é a luz alta do painel. Preto, teoricamente, seria a luz do óleo, mas como a gente inverteu ele com o da temperatura, o preto ele vai ser ligado na temperatura. Bom, então aqui só faltou um fio, que na verdade é o vermelho, que vai ser a alimentação do positivo pós-chave, na verdade. O último que faltou foi o Terra, que é esse marrom, tá? Então a gente vai ligar com essa linguetinha no momento que a gente montar o instrumento aqui no painel, ou seja, nesse exato momento. Bom, velocímetro já na posição, a gente espera que funcione de primeira, porque todos os fios estão ligados, e agora a gente ainda tem algumas chaves para ligar. A próxima vai ser a chave de luz. Bom, a chave dos faróis, ela tem 3 fios, o positivo, que ele vai ligado aqui atrás, a saída de luz, que é o que vai alimentar os faróis, e a lanterna, que é esse daqui, o sinaleira. Então, até onde eu me lembro, isso eu posso estar enganado, talvez a gente tenha que refazer as ligações. A boa notícia é que não existe risco, se você inverter esse com esse, de queimar nada. E por último, as luzes eu vou ligar aqui. O próximo item, o comutador de ignição. Então a gente tem aqui o bateria, vai ligado aqui. Aqui vem a ignição. E aqui é o motor de arranque, o starter. Ignição. E partida, que é o starter ou motor de arranque. Ele vai vir aqui na parte de trás. Injetor de água do limpador de para-brisa, ou eventualmente se você for colocar um motor a álcool e precisar de um injetor de gasolina. Aqui seria um acendedor de cigarros. E a gente percebe que o cuidado que eles têm quando a corrente vai ser maior, eles já usam um fio com uma bitola maior. Então você não tem que se preocupar, será que o fio vai aguentar? Será que eu vou ter que colocar algum relé, alguma coisa? Então aqui a gente tem o que? Chave do limpador. O limpador a gente ainda tem. E esse daqui, luz, liga luz traseira. É um acessório se a gente tiver uma luz ali traseira fora o que a gente já tem de convencional. Bom, segundo essa etiquetinha que a gente tem aqui, o verde vai para a chave do limpador,
que ele vai alimentar o motorzinho, e o vermelho é um positivo, que quando a gente puxar esse botãozinho ele vai alimentar o limpador. Bom, a última coisa que falta a gente ligar, o relé do pisca. Antigamente a gente tinha um outro relé aqui, que era o relé da buzina, mas o chicote ele já incorpora o circuito da buzina, uma vez que ela vai ser acionada direto por essa chave. Então vai ficar somente esse relézinho aqui. A mesma coisa para o comutador de luz alta ou luz baixa, tá? Tá aqui, ó, luz alta, luz baixa, e se você quiser dar uma piscada no farol alto, é só puxar assim. Ou seja, essa chave de seta completa, ela elimina um monte de coisa que poderia ficar pendurada aí, relé e assim por diante, que está tudo incorporado nela agora. Bom, eu só precisei fazer esses dois fios, que são duas extensões. Uma para o sensor de temperatura e a outra para o sensor de pressão do óleo. Tá? Porque aparentemente o chicote ele veio idealizado talvez para um motor de 4 cilindros Ford ou mesmo uma adaptação com um GM. Bom, já liguei minhas duas extensões, conectei, instalei a bateria aqui, só não conectei por enquanto o positivo. Eu vou dar uma repassada em tudo. Falta, eu acredito que ligar a chave de seta no chicote. Bom, aqui vai ser só instalar esse conector. Na parte traseira, eu já fiz uma ligação inicial aqui, não importa se a gente inverter as lâmpadas ou esses fios, porque de qualquer forma elas devem acender. Talvez não na intensidade ou na posição que a gente queira, mas aí depois de energizar o carro, a gente consegue fazer esse acerto. Só não liguei por enquanto a luz da placa, porque a gente não quebrou a que a gente tinha aí, a gente ainda não comprou uma. Bom, se tudo correu bem, a gente vai poder ligar o positivo aqui e começar a fazer alguns testes para ver o que está faltando e se está tudo em ordem. Momento histórico, depois de alguns meses, Bianca, aparentemente do jeito que a gente esperava. Tá? Lembrando que a gente está sem o tanque, então aqui não vai ter combustível. Vamos só fazer uma experiência. A Bianca ela pode inclusive mostrar o que eu vou fazer aqui. Eu tô aqui com os dois fios do tanque. Eu comentei que se a boia a boia é um sensor do negativo, é uma resistência do negativo em relação ao marcador ali. Então se eu curto-circuitar aqui, eu imagino que o marcador, se eu tiver feito a ligação correta, ele vai movimentar o ponteiro. Olha lá, tá movimentando. Então esse é um circuito que já está ok. Vamos fazer o teste agora no de temperatura. Eu vou soltar o sensor de temperatura e vou curto-circuitar no bloco do motor. Foi? Próximo teste que eu vou fazer. Essas luzes agora elas vão ficar acesas porque a cebolinha está ligada e o alternador ele não está se movimentando. Então o que eu vou fazer agora? Vou ligar a lanterna. Aqui no painel acendeu, eu espero que a Bianca esteja mostrando. Agora a gente vai na frente do Jeep para ver o que aconteceu. Bom, aqui alguma coisa talvez não tenha dado certo, porque a gente percebe que o farol já acendeu. Talvez eu tenha invertido uma conexão com a outra. Eu vou puxar mais uma vez. Se essa minha teoria estiver certa, provavelmente o farol apaga e aqui vai continuar aceso. Não, agora apagou aqui e o farol está aceso no máximo. Aqui provavelmente eu inverti o contato do farol com o contato da sinaleira. Eu vou desinverter agora, a gente vai ver se vai ficar legal. Eu acredito que se eu inverter esse com esse, a gente vai ter o problema solucionado. Conferindo com o multímetro, na verdade não era só inverter um com o outro, eu tinha que ligar a saída de luz aqui. Então agora eu acredito que vai dar tudo certo. Lanterna e farol. Bom, agora eu vou puxar aqui a lanterna e a gente vai ver o que acontece na traseira. Bom, aqui acendeu de cima e do lado de lá acendeu o de baixo. Eu acho que o lado direito ele está certo, eu vou tentar consertar o lado esquerdo agora. Bom, então agora a gente está com os dois lados iguais, a lanterna só acende a parte de baixo. Vou precisar testar agora o circuito de freio e também o pisca.
Bom, a próxima coisa que eu vou fazer, eu vou testar a chave de setas. Como ela vai ficar nessa posição, aqui. Bom, o relé está funcionando. Vamos ver o que está acontecendo na frente. Na frente está tudo bem. Vamos ver do outro lado, no lado esquerdo agora. Maravilha, vamos para trás. Continuando o teste na chave de seta, eu vou comutar do alto para o baixo. Tudo bem, Bianca? Tudo bem. Testando o freio. Deu certo, Bianca? Deu? Dos dois lados. Sim. Sinais vitais do Jeep 100% funcionais. E eu acho que não tem mais o que fazer, pelo menos nessa primeira etapa. Farol ok, seta tudo bem, luz de freio ok. Se a gente não der a partida agora, a gente não vai perceber. Eu quero salientar que a gente está praticamente em tempo real apresentando para vocês. E não aconteceu de eu ligar uma lâmpada, de eu ligar um conector e a luz não acendeu. O máximo que aconteceu foi eu ter invertido os fios, tá? Ou seja, garantindo o perfeito aterramento e aproveitando essa solução Chinvelski de aterramento como se fosse uma carroceria de fibra, não tem como você ter mau contato, por exemplo, na lanterna traseira ou no pisca dianteiro e assim por diante. Todo o chicote ele garante que cada ponto vai ter um aterramento perfeito. Então a gente perdeu aqui, vamos colocar 4 horas, porque eu estou filmando e a gente está fazendo alguns intervalos entre as filmagens. Mas eu acredito que para fazer essa instalação que a gente fez aqui, mesmo fazendo com capricho, você consegue fazer de 2 a 3 horas. E o mais importante, na sua casa, a única coisa que eu precisei fazer foi 2 extensões, igual vocês viram. Pelo menos até agora, não liguei limpador de para-brisa, que vai precisar de uma também. Então, Bianca, eu acho que agora é a hora da gente montar o tanque e abastecer para ver o que vai acontecer com essa sua ratoeira. Vamos lá. Tá aqui nosso tanque da Igasa, fornecido pela CWB Autopeças. Eu acho que o Jeep merece um tanque praticamente com a mesma qualidade, o mesmo nível de acabamento do que todo o serviço que a gente fez nele, principalmente a parte da Bianca. Você aceita esse tanque, Bianca? Claro. Então a gente vai fazer o seguinte, eu só vou colocar aqui na parte de baixo um espigão para poder colocar a mangueira e a gente já vai montar ele lá. Bom, apesar de estar muita bagunça aqui dentro, a gente já vai organizar isso daqui. Tanque e gasa já na posição, serviu maravilhosamente bem. O bocal de abastecimento está aqui já com a guarnição. O que eu vou fazer agora, o que a gente está esperando há muitos meses. Vou colocar gasolina para finalmente a gente tentar dar a partida. Não sei como é que está a parte de ignição, principalmente de platinado, mas a gente vai tentar fazer isso agora. Bom, a gente está só esperando a Kátia vir para dar a partida, que com gasolina no tanque, agora é uma questão de tempo para ela chegar no filtro e no carburador. E a gente vai fazer o retorno do Jeep com o fundo musical dos Papagaios from Hell. Pode parar? Pode parar. Bom, eu pedi para a Bianca mostrar aqui o módulo de ignição, porque a gente teve o Jeep aí parado por praticamente 3 meses e eu não mexi em nada da parte da ignição. A gente não sabe como é que está o platinado. Será que a gente tem, a primeira dúvida, será que a gente tem positivo pós-chave? Afinal veio do chicote Chinvelski. Será que a gente tem todos os outros sinais? Será que o módulo de ignição tonela está funcionando? É fácil fazer o teste, muito fácil. A gente percebeu que o LED não estava acendendo, tá? Esse aqui é o melhor diagnóstico que tem para uma situação igual essa. Eu vou soltar o fio verde do módulo. Cara, coloca a chave no contato sem dar partida. Eu vou encostar aqui no corpo da bobina. A gente já percebe o LED aceso, ó. Ele até deu um sinalzinho de vida ali, ele até se mexeu. O que isso significa? Como a gente está aterrando o fio verde do módulo na massa e a gente percebe o LED acendendo, significa que tem positivo pós-chave, que é tudo que a gente precisa. Pô, Tonela, por que o LED então ele não acende no momento da partida? Porque a gente está com um problema, provavelmente no platinado. Vamos ter certeza que é isso? O que eu posso fazer? Eu posso soltar o fio que vem aqui até o distribuidor.
dessa maneira e aterrar ele, ó lá, acendeu de novo. Aterro no corpo do distribuidor, em qualquer ponto de massa. Ou seja, pelo tempo que ele ficou parado, umidade e tudo mais, a gente está com problema no contato do platinado. Bom, só que ele tirar o distribuidor, limpar o contato do platinado fora, lavar com tira, aquela coisa toda. Mas a gente está com muita pressa, a abstinência de Jeep de 3 meses é demais. E eu vou tentar fazer uma gambiarra com a lixa, só para ver se pelo menos ele dá um sinal de vida, ou se pelo menos volta o nosso LED acendendo, não por falta do positivo pós-chave, mas por falta do aterramento. Bom, lixado na mais pura gambiarra. Cara, pode dar a partida de novo, mostra aqui, Bianca, vamos ver se tem alguma coisa. Opa, o LED já acendendo, significa que a gente limpou o contato do platinado, pelo menos para ele dar um sinal de vida. E agora eu vou pedir para ela insistir na partida, porque agora vai. Vai, cara. Vai. Bianca, parece que ele estava 3 meses parado? Não. Pegou logo de cara, com a exceção do problema no platinado. Isso daí é comum em carros mais antigos ou carros velhos que tenham platinado. Se você deixa ele uma temporada parado, a própria umidade do ar acaba formando um filme ali, alguma oxidação no contato da platina. E a gente tem um motor sem funcionar por conta dessa vamos dizer, esse isolamento que tem no contato do platinado. De qualquer forma, voltou a funcionar. Bianca, falta 2 coisas pra gente andar. Qual que é a primeira? Pra andar? Pra andar. Não sei. Primeira é o capô. Apesar de que dá pra andar sem capô. Então a gente vai instalar o capô. E a segunda são os bancos, que afinal sua mãe se comprometeu de fazer. E a gente vai precisar esperar eles ficarem prontos. Ela está lá finalizando a parte da costura. Então a gente vai finalizar esse vídeo por aqui. Apesar de todo o trabalho nesses meses, foi de funilaria, foi de pintura, a grande satisfação é ver o motor voltando a funcionar, né? Fazia tempo que a gente não ouvia esse barulho. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente finaliza o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Eu espero que essa aula, literalmente, da instalação do chicote da Chinvelski tenha sido produtiva. Ela foi quase no estilo TV a cabo, porque deu tudo certo. Mas não é TV a cabo, é a qualidade do chicote Chinvelski que você pode instalar não somente no teu Jeep, no teu Fusca, no quintal da tua casa, sem nenhum estresse, usando simplesmente as instruções que vêm junto com o chicote. Você não precisa ser um eletricista, você não precisa entender de absolutamente nada, nem saber fazer solda, tá? Porque a única coisa que a gente fez foi 2 extensões aqui. Então quero agradecer ao Paulo Chinvelski não somente pela parceria, mas pelo produto fora de série que ele acabou enviando para o Jeep da Bianca. Como eu já devo ter comentado anteriormente, seria uma heresia a gente ter feito todo esse serviço e usado o chicote antigo. É isso daí, muito obrigado por verem os nossos vídeos. Semana que vem a gente vai dar um rolê, né, Bianca? Vamos. Então tá joia. Obrigado.